Olá! O Despertar Espírita está no ar e traz para você a visão espírita de temas importantes, desafios que todos nós vivemos na sociedade atual. São reflexões, dicas e sugestões de especialistas e pesquisadores para tornar sua vida mais saudável e mais feliz. O Espiritismo estuda as relações do mundo material, onde nós, espíritos encarnados, vivemos, com o mundo espiritual, invisível aos olhos humanos, onde habitam os espíritos desencarnados. Allan Kardec revela que os espíritos são seres reais, que mantêm a sua individualidade e a aparência do corpo físico. Como vivem os espíritos? Como se organizam no mundo espiritual? Os familiares da Terra se reúnem no mundo dos espíritos? Eles trabalham, estudam, progridem? Para conversar conosco sobre este tema, encontra-se em nossos estúdios Geraldo Guimarães, diretor do Grupo Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro, e estudioso da doutrina espírita. Geraldo, bem-vindo ao nosso programa. Vamos à pergunta fundamental. Quem são os espíritos? Os espíritos são os seres criados por Deus, individualizados, que compõem os habitantes de todo o universo. Eles têm gradações diferentes, alguns estão encarnados, outros desencarnados, vivendo na erraticidade, como diz Allan Kardec. Esses são os espíritos, seres que foram criados um dia e que jamais deixarão de existir. Você falou erraticidade, explica para nós. É uma expressão que significa um mundo espiritual. E qual a aparência dos espíritos? A aparência dos espíritos é idêntica à aparência dos seres humanos, dos que estão na Terra reencarnados. Eles guardam uma lembrança da última existência ou escolhem uma aparência de outras existências, de existências anteriores, às quais eles são muito gratos. Como é que os espíritos vivem no além? Os espíritos vivem de forma muito intensa, mais intensa do que vivem na Terra. Porque a Terra, segundo os benfeitores espirituais, é uma cópia do mundo espiritual. Hoje nós vivemos aqui em decorrência do que acontece lá na imortalidade. De modo que eles trabalham, eles estudam, eles vivem em sociedade. Existem cidadelas de vária natureza, criadas pelos engenheiros siderais, pelos espíritos, utilizando-se de matéria quintessenciada, trabalhada acima de tudo pela mente e por máquinas especiais. É uma sociedade igual à Terra, sendo que há uma diversificação. As sociedades mais simplórias, infelizes, são separadas das sociedades mais equilibradas que conquistaram o equilíbrio, a paz e a harmonia. Não é como aqui na Terra, onde nos confundimos. Aqueles que são atrasados, infelizes, com aqueles outros que conquistaram valores. Lá não. Cada um está no seu nível e vive separadamente, salvo aqueles que estão sob a tutela dos espíritos superiores, que são almas simples, alguns doentes, perturbados e aflitos, mas que estão em atendimento médico, estão sofrendo a intervenção do mundo espiritual no que diz respeito à reconquista do equilíbrio. Há necessidade do espírito voltar à Terra? Qual o tempo de permanência, em média, que um espírito pode passar no plano espiritual? Não existe um tempo de permanência delineado, estabelecido. Varia de espírito para espírito, de acordo com a necessidade que ele tenha. A Terra é como uma escola, onde você aprende, dentro de um padrão que não tem a lucidez do mundo espiritual, a desenvolver os seus recursos, porque a Terra também tem os seus valores éticos, a Terra tem também as suas diretrizes de progresso, de experiência de toda a natureza, que a alma deve viver. Lá no mundo espiritual, quando você desencarna, você, dependendo dos seus valores, vai especificamente viver entre os seus afins. O que não acontece aqui no orbe, onde você precisa aprender
como o menino que vai para o colégio e lá se defronta com outros colegas, muito bem educados, mal educados, grosseiros, infelizes, felizes. Há uma diversidade de caráter, onde você aprende a explorar os seus valores sob orientação de Deus, dos espíritos bons e dos dirigentes do progresso na própria Terra. Então os espíritos trabalham, eles se organizam, eles estudam, eles progridem no plano espiritual. Há necessidade deles encarnarem? Ah, sim, porque se você estuda o bem no meio dos bons, você não sabe se os seus valores são valores efetivos. Porque você está no meio dos bons. Você não manifesta a sua verdadeira realidade, até porque você se exclui daquele grupamento. Quando você vem à Terra, você é você. Você tem as suas nuances negativas, os seus aspectos infelizes, e tem também os felizes e positivos. Então você trabalha numa espécie de oficina, a própria natureza. É como se fosse um laboratório, onde experiências são realizadas. Lá não. Se você vai para o bem está em torno de você, como você vai manifestar qualquer negativa? Você não tem uma experiência real da sua verdadeira natureza. O espírito, quando criado simples e ignorante, ele não tem ainda o talento do discernimento. Ele não tem a maturidade intelectual que lhe permite a escolha. Para ser, o indivíduo precisa saber, principalmente no campo da ética, que engloba as virtudes de um modo geral. Como você vai escolher o ideal? O ideal é algo interior. Os materialistas não têm ideais. O ideal significa o amanhã, depois da morte. Eles não acreditam nisso, acreditam hoje, logo o ideal não existe. O ideal é viver bem agora. E então você traz dentro de você essa possibilidade. Só que a natureza coloca para a sua sobrevivência os estímulos automáticos que vêm desde o mundo animal inferior. Você, para sobreviver, não precisa entender. Há dentro de você um comando automático, há uma lei que faz você viver, sobreviver, buscar o que está dentro das matrizes básicas na sua natureza mais íntima. Isso é a vida na Terra. À medida que você vai amadurecendo, à medida que você vai aprendendo, você vai discernir. Você vai poder fazer escolhas, porque você aprende o que é certo e o que é errado. Depois você começa também a sonhar, a criar. Você mergulha no mundo da beleza, da ética, da estética. Você vai se tornando um ser além da mediocridade. Por exemplo, existe o carteiro, que entrega cartas notáveis. Existem aqueles que escrevem as cartas. Então, nós, quando vivemos na Terra no início, nós somos os carteiros. Agora, nós precisamos escrever as cartas. Só faremos isso quando progredirmos, quando avançarmos. A Terra, por exemplo, é muito jovem, tem 10 milênios de civilização, não significa coisa alguma. Então nós temos um patrimônio notável, ético, moral, cultural, mas, na verdade, entre saber e ser, a diferença é muito grande. O homem sabe, mas não é. Daí porque uma sociedade dessa, com homens notáveis, ainda vive na miséria, no abandono e na fome. Agora, Geraldo, quando nós encarnamos, nós nos esquecemos das nossas experiências no plano espiritual. O que nós precisamos fazer para aproveitar ao máximo essa oportunidade aqui na Terra? É muito difícil dizer isso para os outros. Como é que ele deve fazer para aproveitar? Para os espíritas é fácil dizer: ore, leia as teses espíritas, leia Allan Kardec, André Luiz, tome contato com essa mensagem que vem da imortalidade, com essa abrangência, permitindo que você entenda tudo. Agora, o homem comum, eu posso dizer, seja um idealista, seja bom, seja ético. A Terra tem um patrimônio cultural, tem um patrimônio moral mais do que significativo.
Você não encontra somente na tese espírita o bem, a verdade. Você encontra na literatura dos mais notáveis. Um poeta como Castro Alves, por exemplo, lutava contra a dominação, a escravidão, a exploração do homem pelo homem. Você encontra na sua poesia uma beleza que não é espírita, é em tese. Mas, na verdade, ele não colheu em Allan Kardec nem nenhum livro espírita. É da sua própria alma. É a alma que já se identificou com a grandeza divina, independendo de religião ou não. De modo que, aos espíritas, dizemos, leia, medite, ore, esteja atento, faça a sua opção pelo bem. Nós temos que fazer a opção pelo bem. Não significa que nós somos bons, mas é a nossa opção. Nessa opção, eu vou tombar e me erguer de novo. Eu vou cair e novamente tentar outra vez a caminhada, porque eu fiz uma opção. Eu tenho certeza que o bem é a verdade, eu tenho certeza que o progresso é o objetivo de todas as almas, mas eu ainda não tenho forças para me manter de pé em todas as circunstâncias. Quando eu cair, em vez de ficar chorando no chão, eu vou dizer, tombei. Mas vou me erguer e vou continuar porque eu tenho uma opção pelo bem, que eu conheço graças à tese espírita, que me explicou tanto a minha natureza, a minha origem, as forças que regem a evolução e para onde eu me dirijo. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é o Lar de São Domingos, em Maceió, Alagoas. O Lar de São Domingos acolhe famílias, crianças e idosos em risco social. Assista o vídeo institucional no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe dessa obra de amor. Associando-se ao Clube de Arte, você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber o CD Música no Evangelho, de Nando Cordel. Você vai receber também a revista Cultura Espírita. Os dois brindes inteiramente grátis. É só ligar para 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.